Perashá Shelach Lechá. É nesta Perashá que nós temos, a pedido do povo, logicamente, de Moshe, que fosse enviado para verificar a terra de Israel 12 espias, 12 mensageiros. Eles foram, então, averiguar se a terra era boa, se a quantidade da terra era suficiente para acomodar todo o povo, se as cidades eram fortificadas ou eram fracas, se os habitantes estavam para fazer uma boa conquista, se a terra era fértil, onde era a melhor parte. Então, eles foram desde o deserto de Paran e passaram 40 dias, 40 noites, verificando toda a terra de Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Bom, eles trouxeram, então, um cacho de uva de um tamanho exorbitante. Era muito grande lá. E eles viram na terra de Israel os gigantes. E a palavra gigante que está nesse contexto é a palavra Nefilim. E eles disseram, Mina Nefilim, daqueles Nefilim que são mencionados lá antes do dilúvio, lá no capítulo 6 de Gênesis. Ainda dá o nome deles, Arquimano, Sheshai, Betalmai. Era o nome desses gigantes. E no livro de Josué, no livro de Juízes, também repete um pouco essa história aqui, dessa conquista, além desses nomes, sendo filhos de Arbá, que era um homem Anak. Anak quer dizer um gigante. Então, é como se fosse 4 gigantes. Arbá, o pai, Arquimano, Sheshai e Talmai. Daí o nome da cidade, Kiriat Arbá, cidade dos 4. Seriam desses 4 gigantes. Então, a Torá relata que esses gigantes amedrontavam só pelo seu tamanho. Um Golias, que naquela luta com o rei Davi também era uma pessoa desse mesmo porte, pessoa gigantesca. E, logicamente, que esses povos, quando nasciam essas pessoas gigantescas, essas pessoas comandavam a sua própria estatura. E eles eram aqueles fortes para chegar diante do exército e vencer um outro exército. Então, eles davam muito medo numa população, digamos assim, mediana. Bom, então, nos remete essa parte aqui lá para o capítulo 6 de Gênesis. Então, voltando um pouco lá, a gente vai ver o seguinte, que os filhos, entre aspas, de Deus, viram as filhas do homem e a tomaram todas a que eles queriam. O gigante estava na terra naqueles dias e também depois que esses filhos, entre aspas, de Deus, vieram a ter com as filhas do homem e deles nasceram pessoas de renome. Essa é uma possível tradução. Então, vamos entender o texto mais ou menos. Quem são esses filhos de Deus, entre aspas? Bom, Benei Elohim, a palavra Elohim, muita gente às vezes não sabe, ela tem várias interpretações dentro do texto. Elohim representa o Deus verdadeiro. Elohim também se refere a Deus que não é verdadeiro, um Deus estranho, e pode ser tudo no singular. E Elohim também está no plural, a palavra deuses. Elohim também se refere a uma pessoa daqui da terra que exerce um comando, chefe de um lugar, ou então é um juiz. Juiz também é chamado de Elohim. Então, em várias passagens dentro da Torá, a gente vai ver se a palavra se referindo a isso, aquilo, outro. Então, Benei Elohim, nesse contexto, dá a entender que eram filhos de pessoas realmente importantes. Então, segundo várias interpretações de vários nossos sábios, representavam os Dayanim. Dayanim são os juízes. Então, esses juízes que deveriam cumprir a Torá para fazer julgamento, então, eles se perderam com as filhas do homem. Bom, isso é uma interpretação. Tem outra. Outros vão dizer que esses filhos de Elohim representam, de fato, anjos, como a gente vê na história de Jó, que lá os Benei Elohim se encontraram, uma assembleia, digamos assim,
E Deus fala bem de Jó, e quando aí vem um anjo de Deus, o Satã, e vai dizer, mas ele tem tudo na vida dele. Vamos tirar e vamos ver o que acontece. Então, segundo essa outra interpretação, esses Bene Elohim, que poderiam ser anjos, eles vieram à Terra. E aqui é importante a gente entender uma pequena diferença. Eles não foram expulsos do céu, como a gente pode pensar. Não, eles vieram à Terra porque teriam dito a Deus. Deus castiga os seres humanos. Olha o que eles estão fazendo lá. E Deus mostrava sempre a sua misericórdia. Até que Deus disse, bora ver vocês. Então, eles vieram aqui à Terra. Em alguns textos de comentários, dá um nome desses anjos. Um era chamado de Sham Hazai. Sham Hazai, ou Shem Hazai, quer dizer, é aquele que vê o nome do Eterno. Outro era Azael, e outro era Uza. E desses nomes quer dizer aquele que tem a força do Eterno. Então, esses anjos vieram e eles também sucumbiram perante as filhas do homem. Então, a partir daí, sim, eles não teriam retornado para o mundo divino e ficaram, então, no meio. Isso é um comentário, logicamente. Mas, então, esses Nefilim representam esse tipo de união que teve entre o ser divino e um ser humano. Bom, então é chamado de Anshei Hashem, homens do nome. Então, homens de renome, já dá uma outra conotação. Se a gente falar que é homens do nome, então eram aqueles que sabiam o nome do Eterno. Então, desde Adão, o primeiro homem, Adão, Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, todos aqueles que são mencionados, aqueles sabiam o nome do Eterno. O nome do Eterno. Quando veio o dilúvio, de toda aquela confusão, Shem ben Noah, filho de Noé, também guardou consigo o nome do Eterno, quer dizer, reteve consigo o nome do Eterno. E assim foi passando mais adiante, até chegar a Abraão, Isaac e Jacob, e depois chegar na época de Moshe, que a gente vai receber lá no Monte Sinai. Então, isso são Anshei Hashem, são aqueles que, então, tinham conhecimento desse nome do Eterno. O que é esse nome do Eterno? Bom, a Torá inteira, desde a primeira letra, Bet, Telamed, toda ela é o nome do Eterno. Toda ela é o nome do Eterno. Como a gente não tem uma capacidade mental de absorver todo esse nome, então a gente vê esse nome dentro da Torá, em forma de narrativas, de histórias e de leis. Então, a princípio, segundo o Rambam, a Torá ela não tinha nem parada de versículo e nem de palavra para palavra, era uma coisa junta. Então, a leitura se dava justamente, não, mas daqui é uma palavra, não aqui é outra palavra, e assim por diante. Então, esse é o conteúdo, esse é o conhecimento oral da Torá. Então, o que os sábios, e esses sábios a gente viu desde a semana passada, que o Moshe teve que passar da sua autoridade espiritual para outros 70 sábios. Então, esses sábios que vêm, geração em geração, mantendo esse conhecimento e passando adiante. Então, hoje, nós somos realmente os herdeiros, os guardiães desse conhecimento que representa a Torá, que representa o nome do Eterno. O nome do Eterno é uma coisa tão importante que ele representa um adjetivo do poder criador. Como assim adjetivo? Ora, quando a gente fala o nome Elohim, Elohim é um plural majestático da palavra Eloha. Eloha, então Eloha. Esse Eloha é um feminino de El. Então, ele em hebraico, a gente vai ver numa passagem de Laban, que era o sogro de Jacob, ele diz, Yesh le'el yadi, eu tenho força em minha mão para te fazer mal. Quando ele saiu no encalço de Jacob, aí Deus aparece no sonho e diz para ele, não faça mal a Jacob. Então, ele usa a expressão ele, e lá é o sentido que eu tenho poder em minha mão.
Então, a palavra ele quer dizer o poder. Plural de elim. Elim, forças, poderes. Feminino de Eloha. Plural de Eloha, Elohim. Mas tudo isso é plural majestático, que representa o poder. Daqui a gente passa para o nome Adonai. Adonai também é um nome que representa um título. É o Senhor. É aquele que tem aquele comando de senhorio. E também está no plural, Adonai. Quando faz a palavra ai no sufixo, quer dizer o plural de meus. Por exemplo, quando os anjos vão com Abraão, Abraão usa Adonai. E ali tu vê a palavra meu Senhor no singular. Quando dois anjos daqueles três que visitaram Abraão seguem até Sodoma, lá encontram Lot, o sobrinho de Abraão, e ele chama também de Adonai. E você vê a tradução lá de meus senhores. Meus senhores. Ou seja, o sufixo ai representa plural. Como é que eu sei, então, que um é meu senhor no singular e o outro é no plural, meus senhores? Então, o texto massorético e essa tradição oral que esses sábios guardaram vai nos explicar, ó, esse Adonai que o Abraão usou, no final da letra Nun, embaixo dela tem um kamatz. Kamatz é uma vogal forte. Ah, então aqui representa o nome do Eterno. Lá o Lot utilizou, embaixo do Nun tem um patar. Patar, uma vogal fraca. A vogal fraca aqui, então aqui quer dizer meus senhores. Então, a Torá oral que vai te dizer exatamente, aqui tu vai ler dessa maneira, aqui tu lê dessa maneira, aqui se refere a isso, aqui se refere àquilo. Vai te ver realmente a exatidão do texto da Massorá. É conhecido como texto massorético. Bom, esse é o nome de Deus, que é o Senhor. E temos o tetagrama. Temos o tetagrama. O tetagrama é a letra Yod, Re, Vav e um Re. Esse nome do Eterno é o nome que é do verbo lihiot, que é o verbo ser. É utilizado isso desde lá em Bereshit, Vayhi, Hashem, e será Deus. Vayhi quer dizer do verbo ser. Então, essa palavra, ela encontra-se numa forma de conjugação que a ação que é feita é a ação causativa num outro sujeito. O hebraico usa muito isso. Quando você usa um verbo, uma certa formação, estás fazendo ação em ti mesmo, por exemplo. Quando esse mesmo verbo está numa formação um pouco diferente do verbo, então é uma forma causativa na outra pessoa. E tem uma outra forma ainda desse mesmo verbo, ele está fazendo que a outra pessoa faça a ação, ele está causando que a outra pessoa faça a ação. Então, numa linguagem mais gramatical, chama-se assim, Pa'al, a letra P, Ain, Lamed. Pa'al, está na forma que você faz em si mesmo. Pi-el, mesmo, P, Ain, Lamed. Representa fazer a ação no outro. Rif-il, com Re na frente, que você está fazendo com que a outra pessoa faça a ação. Então, o nome do Eterno, Yod Re, mais um Vav, um Re, está nessa segunda forma, Pi-el. Ou seja, ele faz ser, ele causa para que nós possamos ser, nós possamos viver, nós possamos ter vida, que nós possamos existir. Então, esse nome do Eterno, Tetragrama, é o Deus da existência, aquele que nos dá existência. Então, isso é específico para o Eterno. Específico para o Eterno. Já falamos em outras aulas que existe um tetragrama oculto na Torá. Ou seja, o mais conhecido é esse, Yod, Re, Vav e um Re. Mas tem mais um oculto, é Yod, Re, Vav e um Aleph no final, que corresponde ao nome daquele rei
lá da época dos reis, chamado Jehu, Jeú, em português. E o sentido também é o mesmo, é do verbo ser. Mas aí nós teremos uma outra explicação que vai envolver letras que representam fonemas de vogal. Por exemplo, Yod. Yod a gente às vezes bota como Y ou como I. É um I. Aí vem a letra Re. Re é um E. Aí tem a letra Vav. Vav com ponto dentro é U. Com ponto em cima é O. E o Aleph, letra A. Temos aí então as vogais. Então aqui tem um estudo muito sério a respeito de como se dá isso. Então no Sefer Yetzirah, tem um livro da formação que tenta nos ensinar de uma certa maneira como se deu a criação. A gente vê o uso da linguagem. O uso da linguagem. E essa linguagem ela é representada de forma gráfica através das letras, são 22 letras básicas, e dos 10 números primordiais, de 0 a 9. Daí o caminho desse conhecimento é 32. E é o total que a gente tem da primeira letra da Torá, Bereshit, Bet, e a última, Israel, Lamed. Lamed vale 30 e o Bet vale 2. Total, 32. E isso é o coração de toda a Torá. Lamed, Bet, da palavra Lev. Lev é o coração. Lev é o coração. Então, esses nomes do Eterno, que representavam, então, que aqueles homens deveriam guardar. E quando fizeram a Torre de Babel, depois do dilúvio, eles queriam também um nome, eles queriam adquirir esse nome como se fosse para fazer de poder sobre outras coisas. Então, é o que a gente deve tomar muito cuidado. O conhecimento que a gente deve adquirir não é para você obter poder e tentar fazer isso em relação a outros. Esse foi um dos erros da terceira geração de Enosh. Adam, Shet, Enosh. Então, está escrito lá, As Huchalikro Beshem Hashem. Então, se começou, aqui tem duas interpretações, a se profanar o nome do Eterno. E outro diz, aí se começou, então, a invocar o nome do Eterno. Ou seja, aquele que se tinha como guardião do nome do Eterno começou a usar aquilo em coisa própria. E isso ocasionou, então, o início, digamos assim, do que é conhecido como Avodá Zará, de uma idolatria. A gente tomar muito cuidado, então, de ter realmente esse conhecimento, mas esse conhecimento voltado para o serviço de Deus e não para o serviço próprio. Então, essa é a história que tem lá em Gênesis, é a questão do nome. Quando chegamos aqui na Perachá, a gente vê que os espias foram à terra de Israel e viram aqueles gigantes. E disseram, esses gigantes são igual aqueles gigantes da época lá do dilúvio. Do dilúvio. E esses nomes são nomes representativos. Ahiman. Ahiman. A palavra Ahi é para quer dizer irmão. Assim como tem Ahimelech. Ahimelech quer dizer irmão do rei. E assim, Ahissamar, um daqueles construtores do tabernáculo. Ahissamar, quer dizer, meu irmão me apoiou. Então, Ahiman, justamente isso. Então, meu irmão. E a palavra man. Man. Mas a palavra meio humano. Aquele que está preparado. Sheshai. Sheshai, segundo o Talmud e com outras fontes, tem a palavra Shais. Shais quer dizer como forte como um mármore. E Talmai, aquele que era forte para fazer sulcos na terra, fazer aquelas escavações fortes na terra. A palavra Telem. Então, Talmai. Então, e o outro era o pai deles, Arbá. Arbá quer dizer 4. 4, provavelmente, tinha uma estatura como se fosse de 4 homens. Então, eram pessoas gigantescas. Então, quando eles voltaram, eles falaram, dos 12, 10 falaram tão mal da terra de Israel, da dificuldade que a gente teria de conquistar a terra, que o povo, ao ouvir isso, o povo chorou. O povo chorou. Então, foi decretado. Deus disse, olha, então, já que vocês estão chorando,
Por cada dia que esses espias passaram na terra de Israel, eu vou contabilizar 1 ano. 40 dias, 40 anos. E assim, essa geração que foi, ela vai realmente sucumbir no deserto, e a nova geração que vai assumir a postura de tomar conta de conquistar a terra de Israel. Exceto Yehoshua ben Nun, que foi um dos espias, e Caleb ben Yefuné, da tribo de Judá. E a gente vê mais adiante lá na história de Josué, que o Caleb tomou conta de Hebron, esse lugar desses 4 gigantes que lá moravam. Daí o nome Kiriat Arba, a cidade dos 4. Também tem outras explicações. Kiriat Arba, dos 4 casais que estão lá enterrados. Então, a gente conhece de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leá. E outro casal seria Adão e Eva. Cadeia dos primórdios da criação do mundo. Então, essa cidade seria uma cidade inexpugnável e de uma dificuldade muito grande para ser conquistada. Mas, como disse Caleb, Ben Yefuné e o próprio Yoshua ben Nun, não, com a força, com o Nabashem, com a fé completa no Eterno, com certeza a gente teria a força suficiente para vencer e conquistar a terra de Israel. Por que era importante essa conquista? Porque essa terra que emana leite e mel, o importante dela é a gente fazer o serviço divino lá. A gente se preocupar realmente em servir a Deus. Então, essa é a parte mais importante dessa conquista. Não adianta a gente ir para a terra de Israel fazer besteiras, fazer profanações. Fica aqui mesmo, não vai para lá. Então, a gente toma muito cuidado, realmente, com nossos irmãos que muitas vezes viajam para a terra de Israel, não captam a verdadeira ideia, o verdadeiro motivo por que estão indo para lá e acabam se perdendo, como aconteceu na história. Chegou na terra de Israel e, de repente, a gente se corrompeu com divindades que eram adoradas lá. Baal, Asherá, Astoret, Baal-Zebub e assim vários outros. E isso ocasionou realmente a nossa derrocada. Então, a gente não deve repetir, a gente não pode repetir esses erros do passado. Que estão escritos. Um diz, Masei Avod, Siman Labanim. O que aconteceu com os nossos pais é um sinal para os filhos. Então, a gente tinha muito essa consciência. Bom, então a terra de Israel é algo central. É algo central que a gente deve ter para fazer o serviço divino. Bom, aí na Berachá vai relatar depois a nossa partida. E a gente vai sair desse lugar e ficar localizado em Kadesh Barnea, que tem 2 Kadesh. Tem Kadesh Midbar Tzin, que é um lugar, e outro Kadesh Barnea, Midbar Paran. Então, esse que a gente ficou aqui, Midbar Paran. Lá a gente passou, então, 38 anos, era o 2º ano, mas 38 anos até depois de conseguir seguir para a terra de Israel, contornando, que seria o sul de Israel, passando na terra dos Edomitas, sem tomar nada deles, indo à terra dos Moabitas, já pela Jordânia, e assim contornando o Mar Vermelho, chegando depois até onde é o Rio Jordão. Então, essa é uma outra história que a gente vai ver na continuidade. E dentro dessa Perachá, temos também a história de um homem que estava colhendo lenha no dia de Shabat. Prenderam ele, toda a congregação, Moshe e Aharon, deixaram o homem sob custódia. Vamos ver o que Deus vai definir. E assim foi decretado que ele devia ser apedrejado. E assim ele foi apedrejado. Em seguida, nós temos, então, o uso nas nossas vestimentas do tzitzit, para que o tzitzit nos lembre constantemente das mitzvot, dos mandamentos, dos preceitos do Eterno. Então, dentro do tzitzit teria, então, um fio azul celeste, a cor dele, para que lembrasse sempre, ó, estamos aqui, o Deus, que o seu mundo espiritual, entre aspas também, mora no céu, nos colocou aqui esses mandamentos. Então, devemos cumpri-los devidamente. Devidamente. Então, esse uso, em geral, se usa isso ou na roupa,
Se a roupa tiver 4 pontas, como nossas roupas hoje em dia são roupas arredondadas, então se usa um tecido próprio de 4 pontas para que ele possa conter, de fato, lá as 4 franjas. Ou então na oração. Na oração, a gente usa um talete, que também vai ter as 4 pontas, representando justamente isso daí. E isso, de uma certa maneira, iguala a todos que estão na esnoga, fazendo oração ao Eterno, sem diferenciar se uma pessoa é paupérrima, se outra pessoa é riquíssima, se uma pessoa é... E assim por diante, diferenças as mais diversas. Importante que a gente tenha realmente todo esse conjunto de servir ao Eterno. Tem uma passagem lá no livro, né, de Samuel, que diz que a gente deve louvar e cantar ao Eterno. Então, aqui nesse louvar e cantar ao Eterno, a gente vê a presença do quê? De uma congregação, para que, de fato, a gente possa cantar ao Eterno. Então, aonde é recebido, de fato, as nossas orações? No lugar que você pode realmente cantar em conjunto, onde isso ocorre na esnoga. Na esnoga. Então, a esnoga tem esse papel fundamental de congregar os nossos irmãos todos, para que a gente possa lá realmente louvar e cantar ao Eterno. Dentro dessa questão da esnoga, tem uma pequena pergunta a respeito da posição que deve ser uma esnoga, a parte da entrada dela, onde se localiza o Echal Arona Kodesh, onde fica guardado os Sefarim, Sifrei Torá. Como é essa disposição? Então, o mais normativo que a gente percebe, que a gente vê, é justamente em direção à terra de Israel. Em direção à terra de Israel. O que quer dizer isso? Nós estamos aqui no Ocidente. Então, a terra de Israel fica para onde? Para o Oriente, que é para o nascente do Sol. Então, as nossas esnogas devem ficar direcionadas ao nascente do Sol. Se eu moro na China, onde fica a terra de Israel? Para o Ocidente. Então, as esnogas devem estar voltadas para o Ocidente. Se eu estou na África do Sul, Israel está ao norte. Então, as esnogas devem estar localizadas para o norte. Se eu moro na Finlândia, estou dando um exemplo, na Finlândia, então já está ao norte, não está ao sul, então devem ser direcionadas ao sul. Bom, isso é uma visão que se tem geralmente dessa maneira. Mas a gente percebe que existe uma frase, assim, a Shekinah é a presença divina. Encontra-se Ma'arav quer dizer no ocidente. E a localização do templo, do Beit HaMikdash, a gente vai ver justamente isso. A parte mais sagrada do Beit HaMikdash, Kodesh HaKodashim, e a santidade das santidades, ficava onde? Para o Ocidente. Para o Ocidente. Então, fica a pergunta, como é que a gente vai fazer as nossas esnogas voltadas para o Oriente, se a base, como no caso do Beit HaMikdash, é em direção ao Ocidente? Então, aqui vem algumas perguntas. Primeiro, por que a Shekinah encontra-se no Ocidente? Bom, aqui a gente vai ver uma passagem do Neemias, e essa passagem a gente lê, não está no Sidur também. Só que acaba lá aqueles salmos, que acaba de ler o Salmo de 145 até o Salmo 150, do Sidur. Então, vem ali uma passagem de Neemias. A gente fica em pé, aí se diz que todo o exército dos céus se prostra diante do Eterno. Essa daqui, a Guemará, em Masechet Baba Batra, página 25, lado A, que tem justamente essa sugiá, que tem justamente essa lição sobre esse assunto. Ela está dizendo o seguinte, então, daqui tu aprende qual é a posição que deve ser a tua oração. Como assim? Para onde vai realmente os corpos celestes? Em direção ao oeste, ao ocidente. E eles se prostram
diante do Eterno, ou seja, indo para o oeste. Então, nosso prostrar deve estar voltado para o ocidente. Então, aqui está vendo... Mas aí, Rabino, como eu estou ficando confuso agora. Eu já não sei para onde que eu devo realmente fazer a oração. Para o ocidente, para o oriente. Como é? Como é isso? Então, aqui é assim. Já foi encontrado sinagogas antigas, antigamente arqueológicas, na terra de Israel, que elas acompanhavam justamente a posição do templo. E a posição do templo era voltado para o ocidente. Então, essas sinagogas antigas, todas elas estavam voltadas para o ocidente. Depois da destruição do templo, no ano 70, mais ou menos, dessa era, elas vieram, então, com essa nova formação voltada para Jerusalém. Aí, como a gente falou, tu tá no ocidente, tu reza para o oriente. Tu está no oriente, reza para o ocidente. Tu está no norte, reza para o sul. Tu está no sul, tu reza para o norte. Ou seja, tende a cidade de Jerusalém. E isso é uma passagem também dos reis, em que o rei Salomão, ao construir o templo, ele diz que todas as orações deveriam, então, ser dirigidas passando pela cidade de Jerusalém. Então, aí nós temos uma passagem do Talmud, uma cerca de Berachot, que vai tratar desse assunto. Mas aqui a gente tem que entender bem o que é colocado. Isso quer dizer, então, se eu for... Eu estou rezando aqui para o Ocidente, eu não estou sendo atendido pelo Eterno. A minha esnoga foi colocada, ficou numa posição que não é o que a gente está falando. Como é que fica isso? Então, eu acredito lá. Eu devo ter a intenção do meu coração voltado para Jerusalém. Olha bem aqui a linguagem. O meu coração voltado para Jerusalém. E não exatamente o meu rosto voltado para Jerusalém. Então, se eu estou no Oriente, se eu estou no Ocidente, o meu coração está voltado para o Oriente. Se eu estou no Norte, voltado para o Sul. Estou no Sul, voltado para o Norte. E assim por diante. Mas o coração. Então, não tem tanto problema, vejam bem, se a tua esnoga ela está colocada de maneira assim ou assim. O importante é o nosso coração estar voltado, de fato, pensando em Jerusalém. Então, nessa passagem aqui, como eu falei para vocês, Baba Batra 25, tem aqui pela internet, tem o Sefaria. Então, aqui está dizendo, vou ler para você mais ou menos o que diz aqui. Mará, nós contar aqui sobre isso. Como está em inglês, e traduz automaticamente para o português. Bom, então, o que ele está dito? Ó? Aqui, Mará cita uma prova. Vem e ouça como é ensinado uma beraita. A beraita é uma citação da Mishnah, que ficou de fora daquele conteúdo da Mishnah. Rabi Akiva diz que se pode estabelecer... Sim, está falando aqui da questão de fazer um curtume. Como é que ele dá um cheiro ruim, tu não deves colocar o curtume do lado oeste da cidade, porque os ventos geralmente vêm do lado oeste. E dessa maneira vai trazer o cheiro ruim do curtume para dentro da cidade. Vamos continuar. E aqui vai dizer, ó, com relação à última questão da Beraita, Rava disse, Rav Narman, o que significa frequente neste, ou seja, do vento vir realmente do ocidente? Se dissermos que significa frequente entre os ventos, ou seja, esse vento sopra o tempo todo, isso é do ocidente. Vamos aqui mais adiante, vai falando que 4 ventos sopram todos os dias, de direção diferente, e o vento norte sopra com cada um dos outros 3. Como se não fosse assim, isto é, se não soprasse, o mundo não existiria nem por uma hora. Então, aí, colocando aqui, cada vento de direção tem a sua importância. Vamos em frente aqui. Bom, aí ele diz, em vez disso, qual é o significado da palavra frequente em relação ao Ocidente? Significa frequente com a presença divina. Que eu falei antes, Shekinah Bemarav.
A presença divina está no Ocidente. Ou seja, a presença divina é encontrada no lado ocidental. E, portanto, é inapropriado instalar ali um costume com seus odores desagradáveis. Como disse o Rabino Yehoshua ben Levi, vinde vejamos, vinde sejamos gratos aos nossos antepassados que nos revelaram o lugar de oração, como está escrito, aquilo que eu mencionei lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6. E as hostes do céu se curvam a ti, como os corpos celestes se movem de leste para o oeste. Eles se curvam nessa direção, o que indica que a presença divina está onde? No ocidente, no oeste. Bom, vou ler mais um pedaço aqui para a gente ver essa conclusão. Bom, então, assim, ó, Guimarães comenta, Rabino Shaya afirma que a presença divina é encontrada em todos os lugares. Lógico, como diz o Rabino Shaya. Qual é o significado daquilo que está escrito? Tu és o Senhor, somente tu fizeste o céu, etc. Então, assim, você preserva todos eles vivos e as sortes do céu se curvam perante a ti, que é o mesmo versículo lá de Neemias. Isso indica que teus mensageiros não são como os mensageiros de carne e osso. Os mensageiros de carne e osso, quando eles são ordenados a fazer uma função, eles vão e retornam para dizer o que aconteceu lá. Não, do Eterno não. Ele manda os mensageiros, eles vão, de lá mesmo eles mandam o que aconteceu, não precisam retornar. Bom, aqui vamos terminar essa parte de dentro aqui o seguinte. Guimarães comenta, então, e o Rabino Ismael também sustenta que a presença divina está em todos os lugares, como ensinou nossos sábios. De onde deriva, então, que a presença divina está em todos os lugares, como está escrito. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo saiu ao seu encontro. Zacarias, capítulo 2, versículo 7. Embora ambos os anjos estivessem vindo da presença divina, o versículo afirma que cada um veio de um lugar. Então, a presença divina está em todo lugar. Bom, Rav Shechet também afirma que a presença divina está em todos os lugares, como Rav Shechet disse ao seu servo. Olha aqui, o Rav Shechet, ele era cego. Olha essa história aqui. Ele diz, coloque-me de frente para qualquer direção, para eu fazer a tefilá, para fazer a oração, exceto para o Oriente, para o leste. Rav Shechet, que era cego, precisou da ajuda de seu ajudante para se preparar para fazer a sua tefilá, fazer a oração. Ele explicou ao seu servo, e a razão pela qual não desejo olhar para o leste não é porque ele lá não tem a presença divina, olha só isso daqui, mas porque os hereges instruem as pessoas a orarem nessa direção. Lembro dos egípcios que adoravam o sol, eles faziam orações voltadas para o sol. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, às vezes, de fazer oração para o Oriente. Aqueles que colocam a sinagoga para o Oriente, não devem colocar exatamente para o Oriente, para não incorrer nesse erro aqui. Bom, Marabia Barro diz, assim, agora sim, a presença divina está no oeste, como o Rabino Abarro diz. O oeste, a gente vai dar a palavra Oriá, que era uma outra palavra para o oeste. Significa o ar de Deus, em hebraico, Avir e ar. É o lugar da presença divina. Vou ler mais um pedaço e termina. A Guimarães cita também uma declaração ligada aos quatro ventos. Estamos lá em Deuteronômio, capítulo 32. Rabi Yehudá disse, qual é o significado da palavra que está escrito? Minha doutrina cairá como a chuva, minha fala se destilará como orvalho, como a chuva fina sobre o crescimento tenro, e como as chuvas sobre a erva, lá em Deuteronômio 32. Então, minha doutrina cairá, lembra que Yarof, como a chuva. Este é o vento oeste, que vem da parte de trás. Aí ele usa a palavra Yarof, da palavra Oref. Oref quer dizer justamente a nuca, a parte de trás. Ah, então o que vem de lá realmente é a parte de trás. Eu estou tratando isso como o verdadeiro ensino do Eterno. Então, concluindo agora, como deve ser as nossas esnogas? Nossas esnogas é assim, qualquer direção está correta, ou desse lado ou daquele lado. Agora, o nosso coração
deve estar voltado realmente para o serviço divino. Então, isso que a gente deve realmente ter em mente, fazer um serviço perfeito. Como é um serviço perfeito? É como diz o Salmo número 100, Ivdu et Hashem besimcha. Sirvam ao Eterno com alegria. Essa é a parte principal. Um dos motivos que o Eterno mandou que a gente não acendesse fogo no dia de Shabat, está escrito em Êxodo. Mas por que um acende o fogo em Shabat? Qual é o detalhe daqui? Bom, logicamente, tem várias explicações. Fogo é uma situação que dá trabalho. Fogo representa atividades mais diversas. Tem o fogo do inferno, que não é aceso em Shabat. Então, você não deve acender aqui. Mas o fogo, segundo o outro sábio está explicando, é o nosso fogo da vaidade. Então, a gente não deve estar na esnoga com esse fogo da vaidade, que isso, com certeza, vai causar muitos problemas na nossa convivência com os demais que estão junto conosco na esnoga. Então, que a gente vá à esnoga desprovido dessa vaidade, que a gente vá realmente fazer um serviço de boa qualidade, com alegria no coração, alegria na alma, que a gente possa realmente louvar e cantar, cantarolar para o Eterno. Essa é a paz. Daí a expressão em hebraico, melhor usada pelos judeus hispano-portugueses, no Marrocos se conservou, meldar, da palavra melodiar, de melodia. A gente deve fazer na esnoga. A gente deve aprender aqueles cânticos, como é o cântico lá da Shemoshe, cântico do Rodu, Hashem Melech, do Salmo 145 do Ashrei, como é o Sta'amim, a entonação correta do Shema Israel. Tudo isso vai realmente elevar a alegria da nossa alma nesse serviço ao Eterno Deus. Então, o que a gente quer justamente aí, lembre-se sempre dos mandamentos do Eterno, daí o uso das franjas, ter consciência e ter fé que aquela terra pertence ao povo de Israel, com todas as dificuldades inerentes, não agora, já desde o passado também, a gente não pode esmorecer. E tentar não fazer coisas erradas lá. Se a gente faz parte do povo de Israel e a gente se comporta da maneira pior possível, então não vai para lá. Fica aqui mesmo. Se a gente for para lá, para ter elevação espiritual, para que a gente possa sempre fazer um serviço melhor ao Eterno. Então, que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos, amém.